O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Epígrafes. Então lembre-se que as epígrafes são aquelas frases que um escritor seleciona a princípio de outros autores. Eu digo a princípio porque o José Saramago, por exemplo, ele fazia epígrafes ficcionais, né? Ele citava um livro ali que nem existe, né? Pelo menos algumas vezes ele fez isso. Bom, mas geralmente a epígrafe você pega de algum autor que você admira, talvez, para mostrar alguma verdade ou para mostrar algum guia da sua obra, né? Do seu estilo também. Às vezes para dar o contexto histórico, né? Então, por exemplo, eu vou escrever um livro sobre a Guerra de Canudos. Eu coloco ali umas epígrafes do Antônio Conselheiro para já dar a ambientação dessa obra, né? Bom, então vamos ver. Aqui no Cortiço a gente tem 4 epígrafes, né? A primeira epígrafe está... Quer dizer, claro, a primeira epígrafe está ali no começo. E a primeira epígrafe é de Cícero, ok? Lembre-se que Cícero foi, entre muitas outras coisas, né? Ele foi um jurista, um advogado, um retórico grego, romano, ali no período áureo do latim, né? Período áureo do latim, quando alguém falar, é o século I, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Virgílio, Júlio César, Augusto, todas essas personalidades aí viveram no período áureo, né? Primeiro século I antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o Cícero escreve assim: Periculum dicendi non recuso, que algumas pessoas traduziram exponho-me ao falar, não, exponho-me ao risco de falar, ok? Algumas traduções ali na internet traduziram assim, eu não gostei tanto. Não recuso discursar sobre coisas perigosas. Essa foi a tradução que eu não gostei. E eu estou colocando aqui justamente para a gente entender melhor. Se a gente entende por que a gente não gosta de uma tradução, a gente entende melhor a tradução correta, né? Porque a impressão que dá, não recuso discursar sobre coisas perigosas, então eu vou discursar sobre víboras, sobre guerras, né? Não é isso. O perigo está no próprio discurso em si, ok? Talvez a gente pudesse traduzir isso daqui ao pé da letra mesmo, como ao perigo de dizer, né? Ao perigo de falar, ao perigo de discursar, não recuso, né? Eu não fujo ao perigo de falar. Bom, Cícero provavelmente vai falar que ele não tem medo de falar a verdade, ele não tem medo de criticar os poderosos, se for o caso, e então ele não foge do perigo de falar, né? É claro que a nossa pergunta aqui é, mas para o Aloysio Azevedo significa o quê? Ao perigo de falar. Então poderia, num primeiro momento, ser não, uma obra que denuncia os poderosos, né? Então o Cortiço é uma obra que fala contra o governo, e esse governo pode perseguir o Aloysio Azevedo. Então ele não se recusa a esse perigo, né? Poderia ser, conforme o livro for desenvolvendo, e se você lembrar que esse livro ele foi publicado ali no final do século XIX, né, 1890, talvez um perigo maior e mais evidente sejam os moralistas, né? Machado de Assis, em suas crônicas, eu acho que é na crônica de 18 de outubro de 1861. Eu digo isso não porque eu tenho memória excelente de todas as crônicas do Machado de Assis, mas eu acho que eu tenho a crônica gravada aqui no canal. Ele já fala sobre esses moralistas de plantão, né? Que se escandalizam com qualquer coisa.
né? O Machado de Assis, por exemplo, escreveu um conto chamado Memórias de uma Viúva Moça, se eu não estou enganado. Também li aqui no canal. E aí teve um monte de gente que criticou porque essas crônicas eram lançadas periodicamente, semana a semana, no Jornal da Família. Alguns críticos falaram, como é que pode? Você está falando sobre uma viúva que caiu em tentação e foi seduzida e assim por diante, né? Bom, se a gente analisar, e nem tem uma cena muito gráfica ali, né? Se a gente analisar o Aloysio de Azevedo, ou o Cortiço sendo narrado, a gente vê que tem umas cenas bem picantes ali, e umas cenas bem visuais. Ele descreve o que está acontecendo, a mulher está por baixo ali. Você já vai ver, a putaria vai começar. É claro que não para os nossos padrões, né? Para os nossos padrões hoje em dia é pornografia. Então não chega aí, mas é claro que ia escandalizar muitas pessoas, né? Talvez uma outra coisa que escandalize as pessoas é um determinado pessimismo, né? Todo mundo é sacana, todo mundo busca o seu próprio lucro. A gente vai ter que verificar isso conforme a leitura for se estendendo, né? Mas a gente vê muita gente ruim, muita gente má, né? Então aí também é mostrar a feiura. E se você mostra a feiura, você corre o risco de ser desprezado, né? Mas o nosso narrador não se recusa ao perigo de falar, ele não foge do falar só porque o falar é perigoso, né? A segunda epígrafe é a seguinte: La vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Que é, claro, a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, né? Bom, a gente poderia ser tentados a simplesmente passar por essa epígrafe. Claro, é verdade, etc. Todo mundo devia falar a verdade. Ele quer falar a verdade. Então vamos lá. Só que perceba, tem alguns indícios aí que vão mostrar a postura que o narrador vai assumir pela narração, durante a narração, né? A primeira coisa que a gente vê de cara, além do próprio significado, né? A verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade, é que isso vem do direito, correto? Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, eu juro, né? Bom, então é um ambiente legal, né? É um ambiente do direito. E pense, num tribunal, o que você busca? Você tá ali, vamos fazer uma pergunta aí pra você. Agora é a hora das perguntas do canal. Você tá como é que se diz? Num julgamento. O que você tá buscando ali? Você está buscando determinar se o cara é inocente ou culpado, né? Então, o cara pode até ser um pouco inocente, um pouco culpado, no sentido de teve atenuantes ali, então ele matou, mas teve um atenuante, ou ele matou com requintes de crueldade, então ele vai ser muito culpado, mas é aquela história, busca-se uma verdade. Busca-se verdade no sentido de resolução, no sentido de um julgamento. Esse cara é ruim, esse cara é bom, esse cara é inocente, esse cara é culpado, né? Perceba, a gente está fugindo aquela área cinza, né? De um narrador que não julga os seus personagens. Os personagens vão fazendo, pensem como que essa epígrafe não se encaixaria de modo algum, se encaixaria, pelo menos nesse aspecto, né, ao Dom Casmurro. Claro, tem pessoas que falam, né? A Capitu era uma safada, o José Dias era um interesseiro. Eu acho que aí está o problema. As pessoas estão olhando para o livro do Machado de Assis como se ele estivesse lendo Aloysio Azevedo, por exemplo, né? Como se ele estivesse lendo um livro, não gosto de falar de escolas, né? Mas um livro realista, um livro naturalista, né? O Machado de Assis é outra coisa. Por quê? Porque o Machado de Assis gosta de ficar nessa área, como eu falei, nessa área cinzenta, né? Tem um conto do Machado de Assis chamado Entre Santos, também está aqui no canal. E nesse conto tá lá um cara
fazendo a sua oração e os santos estão discutindo, né, falando que tudo que leva ele a fazer aquela oração é egoísmo, né? E aí um dos santos fala, não, tem coisa misturada aí, também tem beleza misturada, né? Então é mais complexo do que isso. Não aqui. Aqui a gente quer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. E reparem, quem que vai, pelo menos em situação ideal, quem que vai para julgamento? Pessoa que erra, pessoa que faz algum tipo de crime, né? Então ele vai estar aqui olhando para esse monte de personagens cheios de crimes e vai apontar esses crimes dessas pessoas, né? Uma coisa que eu já vou comentar quando a gente começar a leitura dos capítulos é, ele faz julgamento, né? Ele fala, esse safado aí, ó, ele fez assim, e aí o personagem fez isso, esse safado, né? Claro que eu estou parafraseando, ele não fala esse safado, mas ele dá um julgamento final, ele dá um veredito, né? É isso daqui, esse personagem é interesseiro, esse personagem aqui é libertino, esse personagem aqui é preguiçoso. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês esse monte de personagens, né? E aí, é claro, baseado na história, quando você fala que você busca a verdade, existe uma verdade, não tem essa daí não, isso daí nem Machado de Assis acreditaria, que na verdade a verdade está dentro de cada um, né? A tua verdade não é a minha verdade, então esse cara aqui para mim ele parece desprezível, para você ele é belo, então o que é desprezível, o que é belo? Não existe desprezível, não existe o bom e o mal, que mané não existe o bom e o mal não. Uma pessoa que tortura uma criança é má e pronto. Mas essa pessoa teve uma infância difícil. Tá bom, teve uma infância difícil, mas ela enquanto alguém que tortura uma criança, é uma pessoa má, né? Então, que mané a verdade está na cabeça de cada um e existe um monte de verdade, né? Não, existe a verdade, né? E isso eu diria que todo autor clássico concordaria com isso, né? Lembre-se, não quer dizer que não existem diferentes pontos de vista. E quer dizer que os pontos de vista não são toda a verdade. A verdade, então, há o telefone aqui na frente. Eu sei que você está vendo a parte da capinha do telefone e eu estou vendo a parte da tela. Mas é só afirmar que há um telefone entre você e eu. Okay? Então, isso quer dizer que existe a verdade, né? Bom, isso no Machado de Assis e aqui no Cortiço também, mas no Cortiço muito mais. No Cortiço a gente sabe, como eu disse, a gente sabe o resultado, sabe o veredito, né? Bom, e aí a próxima epígrafe justamente nos ajuda a ver a dimensão pessimista dessa obra, né? Pessimista no sentido de olha, esses personagens que estão aí são todos baixos, né? Eu diria assim que o tom não é pessimista, né? O tom é vivo. Você vai ver quando você entra ali no Cortiço, é aquela vida, aquela exuberância, assim, transbordando, assim. É claro que é vida de um tentando passar a perna no outro, um traindo o outro, mas mesmo assim é vida, é exuberante, né? É diferente de um pessimismo, por exemplo, como o Fogo Morto do José Lins do Rego. O Fogo Morto do José Lins do Rego é quase insuportável ler. É um livro extremamente bom, mas é quase insuportável. Uma tristeza que ela entra em você e é aquele tipo de morte que você está vendo em tudo quanto é lugar e você não consegue, você termina a leitura, você não consegue, sei lá, dá vontade de não prosseguir na vida, né? Não é esse tipo de pessimismo aqui. Você termina de ler o Cortiço, você tem sei lá, você respira assim com todo o prazer estético que o livro trouxe, né? É simplesmente pessimista no que concerne fé na humanidade, eu diria assim. Vamos ler a próxima epígrafe e a gente vai entender, né? Os meus honrados colegas do jornalismo e todos esses grandes publicistas que fadigam o céu e a terra para provar que esta em que estamos é a verdadeira época de transição, esses nos dirão se a providência andaria bem ou mal se hoje suscitasse um novo Timon, da verdadeira raça das
fúrias, que com as pontas viperinas do Azorraque vingador lacerasse sem piedade os crimes e os vícios que a desonram. A frase é complexa, mas vamos lá. Vamos primeiro ver aí, parece que tem dois times aqui, né? Tem dois pontos de vista. E aí vai ficar mais fácil de ler isso daqui. Bom, aparentemente há aí, por aí, né, jornalistas e esses grandes publicistas. E o que eles tentam provar? Eles tentam provar que essa é a verdadeira época de transição. A gente não tem tanta informação assim sobre a época de transição, né? Mas a gente pode facilmente inferir pelo contexto aqui que essa época de transição é a transição entre períodos obscuros, períodos de ignorância, períodos de baixeza moral e uma evolução na humanidade, né? Então percebam isso. Então a gente tem lá esses jornalistas, esses publicistas que ficam lá com seus discursos falando, tentando provar que essa época aqui é uma época de transição. Então tá bom, esses daí, eles que nos dirão, vai lá e peça para eles nos dizer, né? Se a providência andaria bem ou mal se suscitasse um novo Timon. Bom, a gente precisa saber o que aqui? Quem que é a providência, porque é quem que é a providência, sim, tem um P maiúsculo ali. Quem é esse Timon? O que tem a ver essas fúrias? E algum vocabulário, né? Viperinas e Azorrague. Para responder essas perguntas eu vou abrir um novo vídeo, que esse já está ficando grande demais.